Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem também. E nesse vídeo eu vou passar para vocês algumas correções, né? Eu pedi para vocês uma tarefa no vídeo passado, que era das páginas 107 e 108, que são algumas questões do Enem que fazem referência àquilo que eu expliquei no último vídeo, que era sobre tese e argumentos, tá? Então, agora a gente vai corrigir aquela atividade e no próximo vídeo eu vou passar informações novas a respeito disso para vocês. Vamos fazer as atividades novas, tá bom? Então, bora lá, pegue sua apostila. Então, olha, abrindo a sua apostila, lá na página 107, nós temos lá as questões. Olha, observe nas questões seguintes, retiradas das provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, como diferentes gêneros textuais defendem pontos de vista, ainda que algumas vezes as teses estejam implícitas. Se você não conseguir resolver algumas das questões, não desanime. A finalidade de apresentá-las é justamente familiarizá-lo com esse tipo de questão. Faça uma leitura atenta, volte a ler o que não entendeu, que logo você irá descobrir que já domina muito do conteúdo cobrado em uma prova destinada a alunos do ensino médio. Porque, gente, o Enem é uma prova que cobra que você tenha criticidade, que você tenha capacidade de resolver, de inferir algumas coisas e que você consiga interpretar de acordo com o que precisa textos, tá? Então, tem muita interpretação, tanto no Enem quanto nos vestibulares, né, atuais. E praticamente tudo gira em torno de interpretação, todas as matérias, até matemática, até as exatas, né? Elas giram em torno da interpretação mesmo, interpretação de texto. E como é que a gente trabalha a interpretação de texto? É lendo muito e resolvendo as questões, tá? É tentando. Então, a primeira questão fala assim, ó, nós, brasileiros, estamos acostumados a ver juras de amor feitas diante de Deus serem quebradas por traição, interesses financeiros e sexuais. Casais se separam como inimigos quando poderiam ser bons amigos, sem traumas. Bastante interessante a reportagem sobre separação, mas acho que os advogados consultados, por sua competência, estão acostumados a tratar de grandes separações. Será que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Não seria interessante mostrar que a separação amigável não interfere no modo de partilha dos bens? Que, seja qual for o tipo de separação, ela não vai prejudicar o direito à pensão dos filhos? Que acordo amigável deve ser assinado com atenção, pois é bastante complicado mudar suas cláusulas? Acho que essas são dicas que podem interessar ao leitor médio, né? Não de classe alta, né? Mas ao leitor médio. Então, lá o enunciado da questão fala: o texto foi publicado em uma revista de grande circulação na seção de carta do leitor. Nele, um dos leitores manifesta-se acerca de uma reportagem publicada na edição anterior. Ao fazer sua argumentação, o autor do texto faz uma síntese do que foi abordado na reportagem? Não só, né? B. Discute problemas conjugais que conduzem à separação? Não, ele não fica questionando, enrolando em cima disso, não. Ele cita, mas a problemática dele é mais embaixo, não são as causas da separação. C. Aborda a importância dos advogados em processos de separação? Não diretamente também. D. Oferece dicas para orientar as pessoas em processos de separação? Também não. Letra E. Rebate o enfoque dado ao tema pela reportagem, lançando novas ideias. Agora sim, ele sugere, né? Eu até grifei a parte aqui, ó.
sublinhei, aliás, a lápis mesmo, ó. Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Não seria interessante mostrar que a separação amigável não interfere no modo de partilha dos bens? Então, ele está sugerindo que que outros assuntos desse problema da separação fossem enfocados, e não esses que eles colocaram na reportagem, tá? Depois, então, seria a letra E, de Everaldinho, ó. Tuf. Aí, a questão número 2. Vamos lá. A discussão sobre o fim do livro de papel, com a chegada da mídia eletrônica, me lembra a discussão idêntica sobre a obsolescência do folheto de cordel. O que é obsolescência? Quando discutiu-se sobre a inutilidade do folheto de cordel, né? Algo obsoleto é algo que não tem mais sentido, que não tem mais importância, tá? Os folhetos talvez não existam mais daqui a 100 ou 200 anos, mas, mesmo que isso aconteça, os poemas de Leandro Gomes de Barros ou Manuel Camilo dos Santos continuarão sendo publicados e lidos, né? A literatura de cordel não deixará de existir. Então, passarão a ser lidos em CD-ROM, em livro eletrônico, em chips quânticos, sei lá o quê. O texto é uma espécie de alma imortal, capaz de reencarnar em corpos variados, em página impressa, livro em braille, folheto, coffee table book, cópia manuscrita, arquivo PDF, qualquer texto pode se reencarnar nesses e em outros formatos. Não importa se é um Moby Dick ou Viagem a São Saruê, se é Macbeth ou o livro de piadas de Cacete Planeta, tá? Aí o enunciado vem e fala: ao refletir sobre a possível extinção do livro impresso e o surgimento de outros suportes em via eletrônica, o cronista manifesta seu ponto de vista defendendo que o cordel é um dos gêneros textuais, por exemplo, que serão extintos com o avanço da tecnologia. Ele não afirma isso. Ele fala assim, ó, voltando lá ao texto, que é importante você fazer isso. Ele fala assim, ó: os folhetos talvez não existam mais daqui a 100 ou 200 anos. Talvez. Então, a gente tem que ter cuidado com os mínimos detalhes, ó. Ele não fala que serão extintos, ele falou talvez, tá? Então, eu não posso colocar essa alternativa. B. O livro impresso permanecerá como objeto cultural veiculador de impressões e de valores culturais? Não. Ele fala que pode ser que o livro impresso caia em desuso, que não tenha mais, tá? Então, ele não é essa daí a correta. C. O surgimento da mídia eletrônica decretou o fim do prazer de se ler textos em livros e suportes impressos. Não fala com relação a isso. Decretou o fim do prazer de se ler textos em livros? Claro que não. Letra D, ó. Os textos continuarão vivos e passíveis de reprodução em novas tecnologias, mesmo que os livros desapareçam. Claro, é o que ele comenta, que os textos, eles são imortais, eles permanecerão, eles reencarnarão de outras maneiras, mas eles permanecerão. Então, é a letra D de Drosófila. E a letra E, os livros impressos desaparecerão e com eles a possibilidade de se ler obras literárias dos mais diversos gêneros. Não, tá falando que talvez realmente possa isso acontecer, mas a gente pode ter a possibilidade de ler essas obras de outras formas, mesmo que em meios tecnológicos, tá? Mas não tá falando que eles desaparecerão, tá falando que pode acontecer, né? Depois a questão número 3. O tema da velhice foi objeto de estudo de brilhantes filósofos ao longo dos tempos. Um dos melhores livros sobre o assunto foi escrito pelo pensador e orador romano Cícero, A Arte do Envelhecimento. Cícero nota, primeiramente, que todas as idades têm seus encantos e suas dificuldades, e depois aponta para um paradoxo da humanidade. Todos
Sonhamos ter uma vida longa, o que significa viver muitos anos. Quando realizamos a meta, em vez de celebrar o feito, nos atiramos a um estado de melancolia e amargura. Então, o que ele está querendo dizer é, quando nós somos jovens, ou mesmo adultos, a gente tem a vontade de viver muitos anos. Sonhamos, desejamos ter vida longa, não é? Tanto que quando vai cumprimentar alguém, você fala assim, parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Então, nós desejamos viver muitos anos. Só que quando isso acontece, se vivemos uma longa vida, chegamos lá na idade da velhice. E aí, então, em vez de ficar feliz porque vivemos tantos anos, ficamos no estado de melancolia e amargura, de tristeza, porque está chegando no fim da vida, né? Ler as palavras de Cícero sobre envelhecimento pode ajudar a aceitar melhor a passagem do tempo, ou seja, de a gente encarar como uma forma natural, ser grato ainda. Pô, vivi até aqui, deu bom, né? Eu consegui, tô aqui, ó. Então, eu tenho que agradecer, porque foi isso que eu desejei desde a juventude, né? Viver longos anos. Aí, o autor discute problemas relacionados ao envelhecimento, apresentando argumentos que levam a inferir que seu objetivo é esclarecer que a velhice é inevitável? Não, o objetivo do texto não é esclarecer que é inevitável, mas é outra coisa. Vamos ver mais embaixo. B. Contar fatos sobre a arte de envelhecer? Não. Defender a ideia de que a velhice é desagradável? Também não, tá mais fora ainda. D. Influenciar o leitor para que lute contra o envelhecimento? Não, pelo contrário, o leitor deve aceitar. E. Mostrar às pessoas que é possível aceitar sem angústia o envelhecimento. Sim, para as pessoas entenderem que tudo que elas desejaram foi envelhecer com saúde, foi ter muitos dias de vida. E chega lá nos seus 80, 90 anos, poxa, quanta vida já viveu, quantos anos vividos. Então agora é hora de aceitar, o tempo passou, eu vivi tudo isso. Agora é motivo para comemorar e não para se entristecer. E não para ficar lá na deprê, né? E depois vem a questão número 4 do Enem, 2015. Eu acho engraçado, né? Em 2015, a situação era essa, né? O casal deitado na mesma cama, tão próximos fisicamente, mas estão conversando, estão aí mandando beijinho pelo computador, gente. Isso é terrível, né? Então, há 5 anos seria o notebook, mas hoje seria cada um no seu celular, né? Não seria isso? Então, olha aí, considerando que a internet influencia os modos de comunicação contemporânea, a Charge faz uma crítica ao uso vicioso dessa tecnologia, pois a. Gera diminuição no tempo de descanso, substituído pelo contato com outras pessoas? Não é isso que está tratando a Charge. B. Propicia a continuação das atividades de trabalho, ainda que em ambiente doméstico, mas pelos balõezinhos dá para ver que não é trabalho, então não é. C. Promove o distanciamento nos relacionamentos, mesmo entre pessoas próximas fisicamente. Sim, é exatamente isso. Os dois estão próximos fisicamente, mas não conversam. Estão distanciando as relações. Estão agora se relacionando pelo computador, né? Virtualmente, o que é uma tristeza. Então, é isso mesmo, a letra C de Cebolitos. Letra D. Tem impacto negativo no tempo disponível para o lazer do casal? Não é uma questão de ter impacto negativo e nem momento para o lazer, mas é a questão do distanciamento mesmo, né? Implica a adoção de atitudes agressivas entre os membros de uma mesma família? Não tem a ver com ações agressivas, mas sim com distanciamento. Novamente falando disso. Então, seria a letra C mesmo, tá? E aí, pessoal, eu expliquei, né? Eu estava dando para você, expliquei a teoria sobre tese e argumentos. Daí eu resolvi alguns exercícios de lá com você e pedi esses aqui que fizessem como tarefa. Nesse vídeo estamos corrigindo. Agora, para essa semana ainda, enviarei conteúdos novos, os próximos conteúdos e as próximas atividades a serem feitas, tá bom? Espero que vocês se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima!
Beijão!